as conversas paralelas aí no chat, porque senão a resposta de vocês senão a resposta de vocês some no meio do chat, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui que tem gente perguntando aqui no chat e eu já inicio. Alguém falou, eu também, da sua. Agora não sei o que quer dizer eu também. Não, é conversas paralelas. Ah, tá. Conversas paralelas. Então, gente, ó, pedindo para vocês minimizar as conversas paralelas para a gente poder tá dando sequência aí nas nossas atividades, tá bom? Então, vou fechar aqui a câmera que fica melhor para falar, sai o som melhor. E aí, vou fazer aqui a colocação aqui. Deixa eu tirar isso A Hebe está perguntando se hoje é a atividade do livro azul. É do livro azul. Mas, por enquanto, pessoal, primeiramente, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Depois a gente começa a fazer as atividades. Professor, você não vai compartilhar a tela? Estou começando agora. Acho que vocês já estão vendo. Certo? Todo mundo vendo? Sim. Belezura, belezura. Então... Professora, eu não estou vendo. Opa, quem não está vendo? Tá aparecendo sim, tá tranquilo, Paula. Não tem problema, Nicolas, é só prestar atenção. Eu tô vendo aqui as mensagens também, tá? Todo mundo vendo, então? Pode, mesmo quem não pegou o livro azul ainda, não tem problema, gente. A gente vai deixar as páginas aí para vocês, aí vocês podem fazer depois, tá? Com calma, tranquilidade. A gente vai responder algumas com vocês e o restante vocês vão fazendo em casa, tá bom? Quem tá com a apostila tem que anotar as respostas? Por favor, é bom. Tá? O ideal é vocês fazerem as respostas antes, para a gente poder corrigir depois. Então, assim, a gente vai começar agora fazendo a explicação da aula. Aí a gente deixa a atividade para vocês e na semana que vem, depois de uma semana, vocês fazem aí a gente faz a correção, tá? Mais alguma pergunta? Todo mundo ok? Então, beleza, vamos lá. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de numeração na antiguidade, tá bom? Então, olha lá, só uma historinha por enquanto, né? Os primeiros números foram criados pelos homens das cavernas. Eles desenhavam nas paredes para saber quantos animais tinham sido caçados por eles. Então, eles queriam ter essa noção e ainda não tinham sido criados, né, gente? Então, por este motivo, eles resolveram criar, né, os números. Depois vieram os índios. E os índios, eles estavam fazendo risquinhos nos galhos para saber a quantidade de alimento que eles tinham, né? Por conta do inverno e tudo mais, né? Então, eles queriam ali ver se a quantidade de alimentos que eles tinham era suficiente ou não. Bom, já os pastores, eles contavam as ovelhinhas usando pedrinhas. Então, assim, seria uma associação. Para cada ovelha, uma pedrinha. Só que vocês imaginam só se eles tivessem mais de 1000 ovelhas, como é que eles iam fazer para carregar um saco de pedra? Ia ser muito difícil. Então, com o passar do tempo, os egípcios inventaram os símbolos estranhos que ninguém conhecia para estar representando seus números. Assim, iria facilitar um pouquinho mais. Então, aí, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a numeração egípcia, tá? A gente vai conhecer bem rapidamente a numeração egípcia, tá? E aí, a partir daí, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. O Egito Antigo localizava-se basicamente às margens do Rio Nilo, ocupando um espaço geográfico um pouco diferente do que ele ocupa hoje no Egito, tá? Então, antigamente, ele estava aqui nesse pedacinho verdinho aqui, e aí agora, depois, ele está grandão, né? Ele aumentou um pouquinho seu espaço, digamos assim, tá? Um pouquinho de geografia misturando com matemática. O sistema de numeração egípcio, pessoal, ele é tão antigo quanto as famosas pirâmides. Ele data cerca de 5.000 anos atrás. Ele foi preservado em papiros, que é aqueles rolinhos que eles fazem, né? Para guardar. Quem tá com a apostila tem que anotar as respostas? Sim, por favor, tá? Eu acabei de ver isso. Foi preservado por papiros, em monumentos de pedra, e os símbolos utilizados para representar os numerais faziam parte do cotidiano dos egípcios, tá bom? Não vai ter outra aula, Daniel. Só essa hoje. Bom, aí, pessoal, vocês estão vendo os símbolos egípcios. Então, comparando com o nosso número atual, tá na primeira coluna,
com o símbolo egípcio na segunda coluna e o que ele representava. Então, para representar o nosso número 1, eles usavam um bastão, um traço ou um bastão na vertical. Tá? Então, deixa eu colocar aqui minha telinha de conteúdo aqui. Então, eles usavam aqui o traço, tá? Que é isso aqui. Nossa, tá bem ruimzinho para escrever hoje. Vamos lá. E o número 10, como é que eles pensavam? Eles faziam um calcanhar, tá? Que é esse símbolo aqui. Beleza. Para representar o número 100, era uma corda enrolada. Então, era esse símbolo. Para representar um número 1000, era a flor de lótus. Uma flor comum lá no Egito, né? Para representar o número 10.000, um dedo dobrado. Professora, Pois não. a Tainá perguntou se é para anotar. Isso, Não precisa. Não precisa tá anotar, bom. não. Tá? Até mesmo porque isso daí tem na apostila de vocês. Tá bom? Então aqui é só para a gente poder entender os símbolos mesmo. Detalhe, gente, esses desenhos, eles Eu estou podem ser... respondendo aqui, Paula, para ele se precisa, não precisa, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Gente, esses símbolos, eles têm algumas variações de acordo com o autor do livro, tá? Então, pode ser que seja, em vez desse tracinho meio torto aí pro dedo dobrado, pode ser, de repente, um dedinho dobrado mesmo, tá? Então, a gente vai acabar vendo aí na nossa apostila depois esse desenho um pouquinho diferente, mas a representação é a mesma. Para Já vim representar falar 100 até de mil, dedo quebrado. pois é. Para representar os 100.000, gente, é um girino. Não parece um girino, não, mas diz que era um girino. E para representar 1.000.000 seria um homem espantado, um homem correndo, né, assustado. Aí tá aqui. Bom, depois desses símbolos todos aí, como é que eles realmente representavam então as quantidades? Girino deformado, ótimo, adorei. Então, gente, aí nós temos ali algumas coisas para a gente saber escrever os números egípcios. Cada símbolo egípcio, gente, ele pode ser repetido até 9 vezes. Passou de 9, ele muda de símbolo. A posição do símbolo não importa. Então, independente do número que eu escrever, eu posso colocar os meus símbolos de qualquer maneira. Por que isso? Porque ele possui um princípio aditivo, ou seja, os valores dos símbolos eram somados, tá? Então, significa dizer o seguinte: se eu quero escrever 11, eu posso escrever, cadê? Aqui, ó, um pauzinho e o calcanhar, ou o calcanhar e o pauzinho. Por quê? Porque é somado. Então, 1 mais 10 dá 11. 10 mais 1 também dá 11. Então, eles podiam fazer os símbolos de qualquer maneira, tá? De qualquer ordem, que isso não importava, tá bom? Possuía uma base 10. Por que base 10? Porque a cada 10 símbolos, né, a cada 9, o décimo ele mudava de símbolo, tá? Então, isso sempre, né, ocorria ao se completar 10 repetições. Então, aqui nós temos um modo de se escrever do número 2012, tá, gente? 2012. Sendo que a flor de lótus simboliza 1000, né? Então, são duas flores de lótus, então 2000. O calcanhar, 10. E esses dois, 2, né? Mas eu poderia, de repente, escrever um calcanhar primeiro, depois eu escrevo uma... Nossa, gente, que flor horrível. Uma florzinha de lótus aqui. Professora, Oi, aqui é sexto B? aqui é todas as salas. Tá. Aqui, ó. O calcanhar, uma florzinha, 2 pauzinhos e depois mais uma florzinha? Eu posso escrever dessa maneira, tá? Por quê? Porque esses símbolos egípcios, eles eram feitos através de soma. Então, não importa a posição do símbolo. O importante é que a soma dos símbolos dê o número que eu quero dizer, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida com relação aos símbolos egípcios? Não? Vamos continuar então. Gente, agora é para vocês responderem para mim, né? A gente acabou de verificar aqui. Parece o Pac-Man, parece mesmo, Tainá. Ó, vocês viram o sistema, que são algumas coisinhas desse sistema egípcio, tá? E eu quero saber, esse sistema possui vantagens, pessoal? Vamos comparar eles com o nosso sistema de numeração, com o nosso número. Vamos olhar eles aqui, ó. Quais seriam as vantagens desse sistema egípcio? O que vocês acham? Tem vantagem? O que vocês acham? Responde aí no chat.
Pessoal falando que não. E aí? A Tainá falou que não tem vantagem nenhuma. Não, não. Encurtar os números, mas eu acho que ele aumenta os números, né? Você imagina se você tivesse que escrever 1.245.320. Quantos símbolos que eu ia usar para escrever esse número? Então, um desenho já daria para representar 1 milhão. Porém, se eu fosse escrever 1.345.220, quantos símbolos que eu não ia usar, né? Ó, uma coisa que eu acho, particularmente, que como se escreve Treinar perguntando como é que escreve o 5. Ah, então, Seria o bastão, né? é o bastãozinho, ó. Eu coloco ele 5 vezes. Viu? Isso, exatamente. Então, o legal deles, pessoal, que eu acho que seria uma vantagem, é a quantidade de símbolos. Olha só, eu só tenho 3, 6, 7 símbolos para representar todos os números. Não, só por causa do barulho, senão interfere. Em compensação, o nosso tem 9, é um pouquinho mais, né? Aliás, 10, né? Contando com zero. De 0 a 9, nós temos 10 símbolos para representar os nossos números. Eles têm um pouquinho menos, tá? Olha a quantidade de símbolos que eles têm. Ok? Ah, então eu sei que alguns já fizeram atividades desse sim, com certeza. Outra coisa, que era somado, né, os símbolos deles, mas eu acho que isso dava um pouquinho de trabalho. Então, aí a gente já entra nas desvantagens, né? Qual que seria a desvantagem? Utiliza muitos símbolos para representar um determinado número. Eu tenho que somar, ao invés de bater o olho e já saber que aquele número é aquele número, eu tenho que ficar somando. Imagina, olha lá isso aqui. 2012. Então, eu tenho que ficar pensando, esse aqui qual que é? Esse é 1.000. Esse aqui também é 1.000. Então, é 2.000. E esse aqui qual que é? 10. Professora, Oi. o João Pedro mandou aqui que não tá aparecendo a imagem para ele. João Pedro, não tá aparecendo a imagem para você? Para alguém mais? Não, para mim é que tá aparecendo normal, gente. Para mim também. Pra mim também tá, talvez- professora. Tá. Tem gente que tá falando. Qual é essa página que você tá falando? Esse daqui não tá nas páginas do livro, gente. Esse daqui é só explicação pra gente poder chegar no livro. Tá? João Pedro, dá uma olhadinha aí, vê se tá aparecendo de novo. Professora, talvez ele não esteja. Tipo, tem 3 Paulas Rodrigues, né? Não sei. Acho que tem duas. Tem duas eu. Aí, tá todo mundo falando que tá normal. Vou dar continuidade, tá? Depois isso aqui, como eu falei, vai ficar gravado. Quem quiser depois pode ficar vendo. Bom, então, uma desvantagem desse sistema é isso aqui. Se eu bater o olho nesses símbolos que estão aqui, ó, eu não vou saber que é 2012 logo de cara. Eu vou ter que somar para saber que esse número representa 2012. Então, seria um pouquinho difícil, né? Então, vamos lá. Esse sistema, vocês acham que ele é utilizado hoje em dia? Sim ou não? Não. Claro que não. Uhum. Ótimo, muito bem. Ele não é utilizado, né? Com o nosso sistema de numeração indo-arábico, é muito mais prático. Comparando ele no nosso sistema, quais semelhanças ou diferenças vocês percebem? Tem alguma semelhança com o nosso, gente? Semelhanças ou diferenças? Estão falando que não. Uhum. Gente, olha só. Ele tem sim. Por quê? Porque ele também tinha base 10, tá? No nosso caso, nós também trabalhamos na base 10. E outra coisa que seria de diferente, né? Esse seria uma coisa igual, uma semelhança. Uma diferença é a posição do símbolo, que o nosso sistema de numeração, ai que horror, ele é posicional. Tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho isso aqui, que senão vai ficar muito sujo. Tá, gente? Então, assim, qual que seria a semelhança? Os dois sistemas têm base 10, tá? Porque a gente utiliza os símbolos, né, de 0 a 9, então depois do 9 já muda, né? E a posição do símbolo, que para eles não importava, mas para a gente importa. Dependendo de onde o meu número está, ele representa uma quantidade diferente, tá? Então, para eles não, para eles era aditivo, então a posição não importava. Bom, seria isso com relação ao sistema egípcios. Aí vamos para os romanos.
romanos, todo mundo já conhece esse sistema de numeração, assim, de cor e salteado, né, gente? Então, olha lá. Os romanos constituíram, entre os séculos 4 antes de Cristo e 5 depois de Cristo, um dos maiores impérios já conhecidos. Com base em Roma, por alguns séculos, foi considerado o centro do mundo civilizado. E aí, daí é o basicão, tá? O sistema de numeração desenvolvido pelos romanos atravessou os séculos e ainda hoje é utilizado. Alguém poderia me dar um exemplo de onde vocês conseguem visualizar os números romanos hoje em dia? Na Roma? Não só em Roma. Vamos lá. Em algum lugar você consegue enxergar ele? Relógio, gente. É isso. Relógio. Tainá colocou relógio. Relógio. Ótimo, muito Livro de bom. história. Fala muito. Livro de história também. Sabe onde mais também? Em algumas etiquetas de roupa utiliza ainda, sabia? Então, é um número que ainda hoje a gente tem algumas utilidades, tá? Então, aí a gente tem, para cada símbolo romano, um número atual. E aí vocês viram que aumentou um pouquinho, né? Aqui, aliás, continua a mesma quantidade de símbolos. Isso, olha lá, o Daniel até colocou todos eles ali, ó, que tá ali. É o bastãozinho, 5 é o V, X é 10, L 50. Ó, detalhe que na nossa prova vai ter isso, hein? Então vocês têm que dar uma percebida disso aí também. Bom, aí nós temos algumas características do sistema romano, tá? Para a gente poder estar entendendo. Ele não é totalmente posicional, tá? Por quê? Porque eu consigo, mudando o símbolo de lugar, muda um pouquinho o valor também, tá? O símbolo, olha lá as regrinhas. Os símbolos I, no caso, né, X, C e M, eles podem ser repetidos no mesmo número até 3 vezes. Diferente lá do egípcio, né, gente? Que lá eles podiam repetir até 9 vezes. Aqui são 3 vezes. E aí, nós temos algumas outras coisinhas. Olha lá. O I pode ser subtraído apenas de V e de X. Então, se eu colocar esse I antes do V, sabendo que o V vale 5, então, na verdade, o meu número representado vai ser o 4. Porque toda vez que um símbolo vem antes de outro, eu vou estar subtraindo. Quando ele vem na frente, eu estou somando. Tá? Então, ele também é um sistema aditivo. Eu tenho que somar os símbolos para poder... eu tenho que somar os símbolos para poder saber que número é aquele. O X, ele só pode ser subtraído do L e do C, tá? O C só pode ser subtraído de D e de N, e os símbolos V, L, D não podem ser subtraídos, tá? Então, eles são, digamos assim, símbolos chaves, tá? O V, o L e o D, que é o 5, 50 e 500, tá? Então, aí a gente tem o seguinte, a partir do número 4.000, os romanos, eles colocavam um traço sobre o número, indicando 1.000 vezes mais. A partir de 1 milhão, 2 traços, indicando 1 milhão de vezes mais. Né? Só que para a gente, como a gente não vai trabalhar com números tão grandes assim, seria basicamente esses símbolos que a gente está vendo ali. Então, vamos verificar aqui, gente, sabendo dessas coisinhas aí. O sistema de numeração romano é aditivo como o egípcio ou ele é somente aditivo? E aí, o que vocês acham? É um sistema aditivo, igual o egípcio? Não. Desliga o microfone. E aí, gente, estou esperando as respostinhas. Estão colocando não, 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 não. Cheio de não. Não é aditivo, gente, mas eu acabei de falar, olha lá. Eu tenho que fazer a soma dos símbolos para poder saber que número ele representa. É sim, professor. Isso. Ele é posicional, aliás, desculpa, ele é aditivo, como o dos egípcios, mas ele não é somente aditivo, tá? Ele não é somente aditivo. Aí que tá adjetivo, não, aditivo, tá? Então, assim, o sistema de numeração romano é aditivo, mas ele não é somente aditivo, tá bom, gente? Então, assim, ele é posicional, tá? Ele é posicional por quê? Porque dependendo do meu I, por exemplo, se ele vier antes do V,
Ele vai representar um número diferente. Então, ele tem uma certa posição também, né? Dependendo de onde estão os meus símbolos. E aí, nós temos ainda, é possível perceber uma regularidade na sua formação? E aí? Você acha que tem alguma coisa regular, assim, que sempre tem que ser daquele jeitinho? Sim, exatamente. Tem sim uma regularidade, né? Então, como que seria essa regularidade? Esses dois quadrinhos em azul aqui, ó, que eu tenho aqui, eles estão dizendo as regularidades deles. Que é subtraído, quando o símbolo tal, o outro símbolo que não pode ser subtraído, o número de vezes que é máximo que eu posso falar, que eu posso repetir é 3 vezes. Então, tudo isso daí significa uma regularidade na sua formação. E aí a gente tem, será como os romanos realizavam adições, subtrações, multiplicações ou divisões? E aí? Como é que é, professor? Como que os romanos faziam as adições, subtrações, multiplicações ou divisões com esses números, hein? E aí, Márcia? Ainda não responderam. Não sei. sei. Não sei nada. O Daniel respondeu que não sabe. Uhum. Soma, a Tainá colocou soma. Um embaixo do outro, será que daria certo? Como que era, Márcia? A adição, subtração, multiplicação, divisão dos romanos, você sabe? Não, creio que não. Mas como pode ser A mais B, essas coisas que nós vamos aprender? Não somavam um do lado do outro. Isso, um do lado do outro. E aí eles conseguiam, né? Como cada número representava, eles depois representavam uma quantidade, digamos assim, uns símbolos diferentes, tá? Aí ali está falando para a gente poder fazer um paralelo com o sistema indo-arábico. Então, um paralelo mais ou menos seria ali que ele tem uma certa posição, né, com relação a essas subtrações aí, mas não chega nem de perto assim ao nosso, né? Ele fica bem diferente do nosso aí. Por qual ou quais motivos ainda se mantém em uso? Por que será que a gente ainda usa o sistema de numeração romano? O que vocês acham, gente? Porque é um jeito mais típico. Oi? Porque é um jeito mais prático. Ah, mas eu acho que o nosso seria mais prático que o deles. Aí, olha, gostei dessa resposta. Para manter essa cultura. A gente acabou de falar que o sistema de numeração romano, foi um grande sistema, né? A gente vendo aqui, ó, olha lá, eles foram considerados por séculos o centro do mundo civilizado. Então, com uma cultura tão rica, né? Como um dos maiores impérios já conhecidos, não tinha como sumir do nada, né? A numeração romana. Então, foi uma numeração muito importante, tá? Tanto que atravessou séculos e a gente utiliza até hoje. E aí, né, terminando aí dos números romanos, nosso último sistema de numeração, último sim, né, os diferentes, que seria a numeração maia, tá? Os maias viveram na América Central e desenvolveram um sistema de numeração de base 20. Olha isso, gente, base 20. Por quê? Porque é o resultado da soma dos dedos das mãos e dos pés. Olha que negócio diferente. Bom, olha só como que eles faziam os numerozinhos deles, gente. O zero era tipo um pãozinho, tá? Parece um pãozinho aquilo ali. Eles utilizavam um pontinho para representar o número 1 e um tracinho para representar o número 5, que podia ser repetido até 4 vezes, tá? É interessante notar, gente, que nesses povos eles já possuíam um símbolo para representar o vazio, que seria semelhante à ideia do zero, tá? Parece código Morse, verdade. Então, um pontinho é 1, 2 pontinhos é 2, 3 pontinhos é 3. Mas olha que legal, o sistema de numeração maia, ele só tem praticamente 2 símbolos, se a gente for para pensar. Dois não, né? 3 com 0 ali. 1, que é um pontinho, e 5, que é o tracinho. Só. E a partir daí, é somado, gente. É tudo somado.
Então, 5 é um tracinho, o 6 um tracinho com um pontinho em cima, o 7 um tracinho com 2 pontinhos, e aí vai aumentando, né, a quantidade aí. Olha lá que legal. Do número 20 até, parece que é 10, parece um pão que fiz um bolo, é bem isso, olha lá. Do número 20 até o 399, a representação do número é dividida em duas partes. A parte superior, tá, deve ser multiplicada por 20, olha que difícil. E a inferior representa a quantidade que deve ser somada à parte superior. Então, o número 20 ali, o 20, eu tenho 0 ali embaixo e um pontinho em cima. Então, eu tenho que multiplicar por 20 o número de cima. 20 vezes 1 é 20. Mais o de baixo continua 20, porque o de baixo é 0, né? Aquele pãozinho ali. O 21, olha lá. 20 vezes o pontinho de cima. Ó, vou repetir. Ali, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse número, ele é assim, ó. Ele é dividido em duas partes, ó. A parte de cima. Ah, Tainá tá pedindo para você repetir, ó. Aham, eu vi. Olha só, rapidinho. Eu estou dividindo os números em duas partes. A parte de cima, pessoal, eu vou multiplicar por 20. Tá? E a parte de baixo, eu vou somar com o resultado de cima. Ok? Vamos lá, falando de novo. Ó, do número 20 até o número 399, a representação do número é dividida em duas partes. A parte de cima, isso, e a parte de baixo. A parte de cima multiplica por 20. O resultado, eu somo com a parte de baixo, tá? Então, no caso do número 20, tem um pontinho em cima e aquele pãozinho que representa 0 embaixo. Então, eu vou multiplicar aquele número 1 ali, né, que aquele pontinho representa 1, por 20. Então, 20 vezes 1 vai dar 20. Mais a parte de baixo, que é 0, dá 0. Então, o 21, eu tenho um pontinho, 20 vezes esse pontinho vai dar 20, somando com o de baixo, 21. O 45, tenho 2 ali. 40 vezes 2, ou desculpa, 2 vezes 20 vai dar 40. E aí, somando com o de baixo, que é o tracinho, 5. E assim por diante, tá? Então, os números aí vão ser multiplicados e tudo mais. Então, dá um pouquinho de trabalho. A aula vai acabar 4. Isso, exatamente. Multiplico de cima por 20 e soma com o de baixo. Exatamente, Tainá? Isso mesmo. Então, essa seria a parte do 20 até 399. E aí, parou aí. O sistema de numeração maia seria prático nos dias de hoje? Olha a dificuldade que tem do 20 até 399. Não, não sei De jeito nada nenhum. fácil. Daria muito trabalho, muito trabalho. Aí tá falando aqui. Ele possui características comuns aos outros sistemas que a gente acabou de ver? Se sim, quais? Então, ali, quais características que eles teriam em comum? Eles também têm símbolos, 3 símbolos, tá? E eles também é um sistema que envolve adição e mais multiplicação também, né? E aí fala, qual o mérito do sistema maia em relação ao sistema romano e egípcio? A única coisa, gente, que a gente consegue enxergar aqui é a facilidade dos símbolos, tá? Porque aí a gente tem 3 símbolos apenas que representam todos os números. Não tá só um minutinho, gente. E agora para o nosso. Aí a gente já está finalizando para a gente poder estar indo lá para a nossa apostilinha, tá bom? O nosso sistema de numeração é o indo-arábico, tá? Ele é o resultado do aprimoramento do sistema criado pelos hindus, moradores do Vale do Rio Indo, e divulgado ao mundo pelos árabes. Por isso que o nome do nosso sistema de numeração é indo-arábico. Ali é onde os hindus viviam, né? Que é aqui nessa partezinha perto do Rio Indo, aqui perto do Paquistão e Karachi, né? Perto do deserto de Thar. Tá? E esse aqui é o Rio Indo, então era onde os hindus viviam, tá? E ali a gente tem, quando os árabes chegaram à Europa buscando conquistar novos territórios, essa parte aqui não, tá, Tainá? Essa parte não tem no livro azul, só os exercícios, aqui é só a explicação. Quando os árabes chegaram à Europa buscando conquistar novos territórios, trouxeram consigo esse sistema de numeração criados pelos hindus, tá? Então, os árabes estavam querendo dominar tudo, e aí, isso, só exercício. E aí, eles
resolveram levar esse sistema de numeração junto com eles, porque é muito mais simples, né, do que os outros sistemas que a gente acabou de acompanhar. Por volta do ano 809 a 833 depois de Cristo, em Bagdá, na chamada Casa da Sabedoria, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi escreveu um livro sobre a arte hindu de calcular. A partir de então, al-Khwarizmi ficou muito conhecido e teve seu nome associado aos símbolos hindus, que passaram a ser chamados de algarismos, tá? Olha que legal. Depois de alguns anos, surgiram os números que hoje a gente conhece, né, chamados indo-arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, os indianos inventaram o zero, para acrescentar os outros números, como 10, 20 e vários outros, né? Aí, gente, só para a gente poder ver mais ou menos como que estava ali a modificação dos símbolos que a gente conhece hoje, tá? Eles passaram lá do século VI, né, dos indianos, e foram melhorados ao passar dos anos, tá? Vamos lá. E olha aí que legal a comparação aí dos símbolos, olha. O zero não tinha em praticamente nenhum sistema, tá? Aí aqui a gente tem os gregos, egípcios, ó, os egípcios também não tinham, tá? O zero, que são símbolos dos egípcios. Os babilônicos também, eles tinham um símbolo que representava o zero já, tá? Mas eles têm uns símbolos bem diferentes. Os gregos, alfa, beta, gama, essas coisas aqui também eram representação dos números deles. Os romanos, que a gente conhece também. Os árabes, que é o nosso, tá? Os chineses, olha aí a escrita chinesa, que interessante, também não tinha zero, antes de Cristo isso, tá? E os maias, 3.000 anos antes de Cristo, eles já tinham um símbolozinho representando o zero, tá? Então, isso daqui seria a tabelinha para a gente poder dar uma comparada aí com as regras, né, os símbolos diferentes, para estar representando os números, tá bom? E é isso. Aí, agora as regrinhas do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração indo-arábico é um sistema de numeração posicional de base 10. Então, ele é preciso, ele não apresenta ambiguidades, né? Um número significa outro, tal, justamente porque a gente tem o símbolo zero, tá? Para representar a ausência de uma casa. A base de numeração 10 é o sistema usado universalmente, praticamente, tá? Pelo fato da gente ter 10 dedos disponível na mão para a gente poder contar. A grande vantagem desse sistema de numeração é que com apenas 10 símbolos, a gente representa toda a infinidade de números existentes. Podem ser inteiros, decimais ou fracionários. Então, o nosso sistema de numeração ele é perfeito, né? Ele é completo. Com 10 símbolos, a gente representa tudo, né? Inteiros, decimais, fração, enfim. Então, aí aqui tem um vocabulário, né? Que seria a palavra cálculo, que significa pedra, né? Então, lembra lá atrás que a gente estava falando que os pastorinhos, eles contavam, cada ovelha era uma pedrinha. Então, essa pedrinha era usada para calcular, tá? Então, cálculos, né? Em latim significa pedra, usado em dado momento na atividade, como eu expliquei. Que número é esse? Depois a gente vê aqui, tá? Olha lá. Então, falando um pouquinho aí do sistema de numeração, posicional e não posicional. O não posicional, que tem as regrinhas ali no caso, seria o sistema romano, né? Tem algumas regrinhas apenas, e o posicional, que é o nosso, né? E aí a gente vai entrar aqui na parte bacana da coisa. Nossos números, nós temos ali separados em ordem. O que seria a ordem? Um número de cada vez. O que seria a classe? A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, aqui eu tenho o número 180 milhões, certinho, ó. 180 milhões, o resto é tudo zero, tá? Então, e aqui eu tenho 354.179. Pessoal, o pontinho que a gente usa é para separar as classes, somente para a gente poder ter uma leitura melhor, tá? Então, eu posso falar ali que a cada pontinho eu vou falar se é milhão, se é milhar ou se é unidade simples. Então, 179. Simples, não tem que falar nada. 354 mil, simboliza o pontinho ali, 179, tá? Então, agora, o que a gente vai ter que entender aí? Dependendo da ordem que o meu número está, ele representa um valor diferente, tá? Então, olha lá, a gente separa em valor absoluto
e valor relativo. Então, valor absoluto é o próprio valor do algarismo, seu valor isolado. Então, ali a gente tem um número, 864. O 8 é 8, o 6 é 6 e o 4 é 4. Valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição onde ele se encontra. Então, no número 864, o 6 não vale 6. Ele vale 60, porque ele está na casa da dezena. O 8 não vale 8. Ele vale 800, porque ele está na casa da centena. Ok? Pessoal, deu para entender a diferença de valor absoluto, valor relativo, classes e ordens? Sim. Tudo ok aí, então? É que eu não estou vendo respostinhas aqui, Estou né? colocando sim, sim, sim. Ótimo. Perfeito, gente. É isso aí. Então, não podemos esquecer. O valor absoluto é o valor do próprio número, né? Do próprio algarismo, aliás. E o valor relativo é o valor que ele representa dependendo da ordem, tá? Agora, eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aí, tá bom? Então, podem colocar a letra A primeiro. Nesse número aí, 231.805, quantas ordens ele possui? 3. 6, quer dizer. Ah, muito bem, né? Mais alguém, gente? Acha que é 6 também? É 6. 6, né? E quantas classes esse número possui? 2. 2. 2. Muito bem, excelente. Aí eu quero saber, ó, presta atenção nas palavrinhas, hein? Qual o valor absoluto do algarismo 1? 1000. 1000. 1000. É absoluto, tá vendo? Olha lá. Ó, valor absoluto, gente. Absoluto é o valor real do algarismo. 1. Ah, então tá bom. Agora sim, qual é o valor relativo do algarismo 1? 1000. Ah, muito bem, muito bem. Ali tá pedindo para decompor em ordens, né? O que seria para decompor em ordens, pessoal? Começar do menor para o maior? Isso, eu posso estar fazendo assim também. Então eu posso colocar, ou eu posso começar do maior também, o 2 ali. 231.805. O 2 vale 200 mil, mais 30 mil, mais 1.000, mais 800. 800. Mais 5. Sim, é isso aí, não precisa nem precisar colocar, tá? Então, decompor em ordem seria isso, tá bom, gente? Número por número. Aí, eu quero saber uma coisa. Qual é o algarismo de maior valor 8. absoluto? 8. 8. Muito bem, muito bem. E qual que é o valor de maior valor 2. relativo? 2. Muito 2. bom, gente. É isso aí. Nossa, vocês estão craque. Bom, essa parte agora encerrou, então a gente já sabe que vocês estão craques com relação ao sistema de numeração. E aí, a professora Márcia vai estar falando um pouquinho. Então, agora sim, a gente já chega no caderno do aluno para a gente poder falar as páginas para vocês. E aí, vocês vão fazer alguns aqui com a gente e o restante vocês fazem sozinhos. E aí, a gente vê na próxima aula, tá? Então, peraí, deixa eu parar essa apresentação aqui para mostrar a outra. O que é para fazer? Eu vou mostrar agora. Sabe? Tá? Aqui. Todo mundo está vendo aí o caderninho do aluno? Sim. Estou vendo. Sim. Bem. Então, esse aqui é o que vocês vão fazer. Essa página aqui, gente, é a página 3 daquele caderninho azul. Eu já fiz. Maravilha, perfeito. Ótimo. Então, olha lá, a gente falou um pouquinho sobre essas coisas, né? Eu falei a explicaçãozinha hoje, tá? E aí eu vou deixar com vocês. Márcia, pode começar aí se você quiser explicar alguma coisa aqui a respeito dos primeiros exercícios. Ô, professora, Pode falar. eu só não entendi esse negócio aí dos números aí embaixo. Ah, isso aqui eu vou falar para vocês. Ah, então é isso mesmo. Perfeito. Vai mais. Bom, então aqui vamos pensar em número, ó. Estou nessa parte aqui, estão vendo, né? Vamos pensar em número. Quando a gente pensa em número, o que vem na cabeça de vocês? Números romanos? Números romanos? Pode ser, números romanos. Posso escrever números romanos aí. O que mais? Números egípcios? Pode ser.
Alguém falou dor de barriga, pode ser uma dor de barriga também, né? Quando você tá com muita conta, você acaba ficando com dor de barriga, né? Pode ser. O que mais? Compra, gasto, cálculo, Algarismo? algarismo, muito bem, algarismo. O que mais? Numeração? Numeração, sequência, Capítulos de livros. Naturais, ó. capítulo de um livro, pode ser. Dinheiro? Dinheiro, quantidade de dinheiro, muito bem. O que mais? Então, o que nós acabamos de fazer aqui? Um mapa mental. Porque a gente está relacionando o número com algarismo, o número com números naturais, o número com capítulo do livro. Ah, eu vou ler 10 capítulos do livro, eu vou ler 5 páginas do livro. A gente está relacionando com dinheiro, eu tenho 10 mil reais, eu tenho 10 reais, eu tenho 5 reais. A gente está relacionando com o número de telefone, meu telefone é tal, tal, tal. A gente está relacionando com o sistema egípcio, a gente está relacionando com os sistemas romanos, e aqui a gente pode pensar em hora, né? Como é que eu vejo a hora no algarismo romano? Quem participou daquele matemática em casa, lá eles falaram muito de localizar um objeto na casa que fosse referente a um sistema, né? Que poderia ser os romanos também. A Paula está colocando aqui código de barra. A gente poderia também falar de multiplicação, de divisão, de subtração. A gente poderia falar de sequência. Então, se a gente ficar aqui falando de número, a gente vai escrever o resto da tarde, porque tem muito. Tudo que a gente pensa, que a gente imagina, está relacionado com números. Deu para entender? O Daniel, que estava com dúvida, compreendeu? Sim. Mais alguém aí está com dúvida? Pessoal, vamos só parar um pouquinho Tudo certinho, as telas e depois a gente comenta aí alguma coisa, tá? Então, olha lá. Aí os exercícios, então, que vocês vão estar realizando, ó, exercício da página 3, né? Esse mapa mental a gente fez juntos aqui, porque era o que grande parte já tinha um pouquinho de dúvida, né? A ideia toda que eu conversei com vocês hoje, seria interessante vocês colocarem aqui como é que surgiu os números, qual que é a função do número, só colocar o que vocês entenderam aí, né? Isso daí, e na próxima aula a gente compartilha. Olha, eu falei que é isso, vamos ver se todo mundo concorda, se todo mundo está tendo a mesma ideia, aí a gente compartilha isso na nossa próxima aula, né? Vocês podem até fazer uma pesquisa lá na internet, vocês vão achar muita coisa falando de número, vão achar vídeo, vocês podem até procurar para vocês verem, tem muito material relacionado a esse assunto. Uhum, exatamente. Então, a letra B nós já respondemos, né? Aqui é fazer um pequeno texto sobre a origem dos números. Mas esse vocês podem tá deixando, tá, gente? Porque a gente sabe, a gente acabou de conversar um pouquinho sobre a origem dos números, aí não precisa estar fazendo essa letra C, não, tá? E aí a gente tem aqui, olha lá, olha os desenhos daqui, que lindos que estão perto daqueles que eu mostrei para vocês. Olha lá, o homem, que representa 1.000.000, o girino, olha que girino mais bonitinho, não tá aparecendo todo deformado, que nem aquele lá. Olha o dedo do lado. Aqui é um dedo. Tá lindo, professora, tá lindo. Não tá muito mais bonito? Tá vendo? Aqui tá. Tem até um olhinho ali, ó. Olha essa flor de lótus, gente. Que coisa mais fofa. Uma corda enrolada, calcanhar, bastão. Tá bem diferente daquele desenho que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei que dependendo do autor, pode ser uma coisa. Professora, a gente vai fazer até uma sequência de páginas, que você disse que a gente vai fazer algumas em casa? Isso, então, exatamente. Não, então, aqui eu parei, tá? Aqui, ó, é utilizando os símbolos egípcios. Vocês viram aquela tabelinha que eu postei para vocês? Eu mostrei lá nos meus slides? Vocês podem fazer parecido, tá? Porque esses desenhos que estão aqui na nossa telinha, ele tá bem mais difícil de fazer do que aqueles lá. Então, para representar o sistema de numeração egípcio, que é aqui na página 5, vai ser um pouquinho difícil para desenhar, mas vocês podem fazer o desenho mais simples que vocês acharem, tá? Professora, não detalhes não. Oi. mas e na página 7, que está falando do numeração índio-arábica
que são os números de pontinho e traço. Ah, então, olha lá. Os sistemas de numeração babilônicos. Tá vendo que esse sistema babilônico, ele é com esses dois símbolos aqui, ó? Ele tem aqui o indo-arábico 1, que é uma setinha para baixo, e o 10, que é uma setinha para o seu lado esquerdo. Então, esses dois números que tem aqui, eu consigo escrever eles a partir desse sistema que está aqui, desse sistema babilônico, tá? Então, esse sistema babilônico, ele pode repetir até quanto, Márcia? É 9 também, não é? Esse daqui, ó, tá vendo? Uma hora ele tem valor de 1, em outras situações ele vale 60, porque aqui é a base 60. Então, dá uma explicadinha nesse daí para eles. Então, ó, aqui na hora da gente fazer a atividade aqui, ó, se eu quiser representar o número 1, peraí, a Paula subiu. Se eu quiser representar o número 1, eu vou usar esse símbolo, tá? Aí eu vou fazer lá o 59. Então, vou fazer o 59, eu vou usar 10 desse daqui e 9 desse. Quando eu for fazer o 60, em vez de eu ficar escrevendo um monte desse daqui, eu vou usar só esse daqui, ó. Porque ele vai, dependendo da posição dele, ele vai representar o 60. Então, ele muda, a gente usa o mesmo símbolo, mas ele muda de valor. Como a gente usa no nosso. Quando a gente pega o número 1, se eu colocar ele na unidade, ele vai ter um valor. Se eu colocar ele na dezena, ele vai ter outro valor. Se eu colocar ele na centena, ele também vai mudar de valor. Só que lá, eles não comentam que existia essa ordem de unidade, dezena, centena. Eles só dizem que quando você quer escrever o 60, você usa ele, o mesmo símbolo que você usou para o número 1, você vai usar para o 60. Então, no caso, a gente pode colocar 10 símbolos do 10 e um para baixo? Ao invés de colocar mais um? Se eu for fazer o 60, eu uso só esse para baixo. Agora, se eu for fazer o 59, como está mostrando aqui, eu vou pegar 5 desse, né, para fazer 50, e 9 desse, porque ele vai até o 9, aí quando chegar no 9, ele muda de valor. Então, quer dizer que é um símbolo que você usa até 9 vezes. Ah, tá. Então, são 9 vezes. Então, mas aí no caso do 60... ainda não. Aí você vai usar um desse para baixo e depois 7 desse. Então, quer dizer, dá uma confusão na cabeça, né? Porque como é que você dá a impressão que você está fazendo a mesma coisa. Na verdade, você vai usar um para representar 60 e 7 para representar a unidade. Mas ele é meio... símbolo. É difícil. Ele dá um nó na cabeça da gente. Ele é bem complicado de se usar ele. Ah, entendi. Bom, aqui tá falando aqui, ó. Identifique as características do sistema. Agora, ele também pode também, ô Paula, né? E você pode usar também o 67, você pode escrever das duas maneiras. Você pode usar ele 6 desse e 7 desse, entendeu? Ele aceita as duas posições. Ah, tá. Pessoal, deu para entender isso aí? Ah, tá. Pode deixar. Márcia, pode explicar aí. É para falar uma de cada vez, não trava. Sobe um pouquinho a tela, Aqui? Isso. Agora, aqui está falando da identifica a característica. Eu vou colocar a característica aqui no chat para eles, para ficar mais fácil para eles entenderem. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. Acho que foi, ó. Então, ó, sistema de numeração, estou mandando para vocês, ó. Então, vocês, quando a característica Babilônia... Não. Peraí. Babilônia. É a primeira, essa é a primeira, é lá da primeira sequência. Lá do girino, essa é a primeira. Tá. Acho que você já subiu. Dá para voltar um pouquinho? Ah, tá. Essa aqui, né? Mas, agora, isso aqui, ó. Identifique as características. Então, são essas daqui, ó. Sistema de numeração egípcio tinha 7 símbolos, como a professora já falou. Usava a base de contagem de 10.
e não era posicional. Então, nessa parte de característica, ó, eu estou facilitando a vida de vocês aí, ó. Quem quiser anotar. Esse já pode colocar, gente, ó. Gravando sim. Agora dos babilônios. A característica dos babilônios. O sistema de numeração babilônico tinha como característica utilização de base 60, como eu falei para vocês, ele dá um pouquinho de nó na cabeça, porque uma hora o símbolo vale 1, outra hora vai valer 60, tá? É a característica... Travou o meu aqui, tá, Márcia? Hã? É que travou um pouquinho ali. Ali, agora consegui baixar. Vou fechar o microfone que tá passando um caminhão de lixo aqui, vai fazer um barulhão, tá? Só um minutinho. Professora, você vai explicar a atividade 7 a página 7? Ah, essa aqui, ó. Ah, esse aqui Não, tá não é assim, isso. né? É o de baixo. É Vai a lá. complete a tabela a seguir. É. Esse aqui? Daí que tá dando nó na minha Então, cabeça. decomposição. Entendi. Ó, então vamos ver aqui primeiro. Vamos ver quanto é que esse número maia significa, tá? Lembra como que a gente tem que fazer de maia? A gente tem que... Aqui, ó, isso daqui, ó. Tem 2 grupos de bolinhas, então eu tenho que multiplicar por 2. Professora, ela trabalha. Oi? Pronto, Paula, acabou o barulho aqui agora. Agora dá para eu voltar. Então, só para finalizar aqui, ó, no chat eu coloquei para vocês a característica dos babilônicos. Então, só para vocês lembrar que ele tinha característica de base 60 com combinação, tá? Por isso que eu falei, uma hora o símbolo vale 1, outra hora ele vale 60. Também está interligado com a base 10, porque um dos símbolos aí tem o valor 10, que é esse que é a seta virada do lado, né? Tem um valor de 10. E ele era posicional, aditivo e multiplicativo. Então, dependendo da situação, eu poderia fazer a multiplicação. Mas, assim, esse sistema, eu assisti um vídeo dele, nossa, levou um tempão para eu entender, assim, a maneira que eles pensavam. Porque, assim, a gente pega o nosso número, o nosso valor, e a gente não consegue fazer o símbolo deles converter para o mesmo valor do nosso. Sempre vai dar um valor diferente, porque a gente vai usar potência, assim, é uma coisa bem difícil mesmo de entendimento. Passa lá! Hoje está difícil aqui, eu estou na casa da minha mãe, está muito barulho aqui, nossa. Precisar de nós. Bom, agora melhorou. Agora vai acabar um pouquinho o barulho. Paula, pode subir um pouquinho? Opa, pra onde? Aqui mesmo? Ou pra baixo? Ah, não, pra cá, né? Deu aí? Aí agora vocês vão preencher isso aqui. Eu acho que isso a gente vai deixar para eles preencher em casa. Depois eles mandam foto, Paula? Sim, essa parte deixa em casa. É que eles estavam Sim. na dúvida, só pra gente poder estar esclarecendo aqui rapidinho, gente, ó. Coloca no chat aí, Márcia, as páginas, então, para eles tirarem fotinho pra gente. Página tá. 3, Então, a página 3. 4, 5, 6. Página 4, 5. Só os 2 primeiros, né? Hã? Os 2 primeiros, né? É a aula 1 e 2, né? Isso, aula 1 e 2. Isso. Peraí que eu já olho aqui na minha postura mais fácil. 3. Deixa só, enquanto ela vai procurando ali, gente, a página 7, que ficaram com dúvida com relação a essa tabelinha aqui, ó. Olha só, esse sistema de numeração maia que a gente tem aqui, ele está representando essas 2 bolinhas de cima aqui. A bolinha a gente multiplica por 20, então 20 vezes 2, 40. 40 mais 3, 43. Então, a numeração indo-arábica seria 43. Aí aqui, ó, decomposição em grupos de 20. Então, eu posso muito bem estar escrevendo como aqui. 2 vezes 20
mais... Ficou claro? Professora, mas tinha as duas numeração lá ali, a primeira, tinha duas bolinhas, como é que você não representava por 20? Como é que você representou por 40? Não, olha, aquelas duas bolinhas de cima, elas representam um cada um. E aí a gente tem que multiplicar por 20 a parte de cima, lembra? Então, 20 vezes 2 dá 40, mais os 3 pontinhos de baixo, 43. Paula, tá aí, eles vão fazer da página 3 à página 9 para mandar. Tá joia. Tá, gente? Ficou claro isso aqui, então? Sim. Deu para entender esse pedacinho? Então, seria isso. Multiplica em cima, tá? Por 2 e soma o de baixo. Aqui nesse outro caso... pode falar. Não é nada. Ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho um número 5 aqui em cima, ó, que é um tracinho, tá? Esse tracinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes o 5 aqui de cima, tá? 20, né? 20 vezes 5. 20 vezes 5. Aí, no caso... 100, né? Então, e contando com o de baixo, que é 3, mais esses dois que é 5, né? 5, 5, mais 3, 13. Então, aqui eu vou ter 50, ou 50 não. 113? Isso, exatamente. Então, olha lá. Aí agora vocês têm que tentar fazer isso daqui, tá? Lembrando que tem que decompor em grupos de 20, ó. Tá vendo aqui, ó? 20, 20. Que número que eu multiplico? Eu estou multiplicando a parte de cima por 20 e a parte de baixo é só somar. Tá bom? Essas são da página do livro azul. Muito obrigada, professora. Tá? Então, vocês vão fazendo, então, essas partes aí. Que, na verdade, aqui parece muita coisa, mas não é, tá, gente? São coisas bem simplesinhas. É a aula 1 e a aula 2, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal, que aí seria a aula 3, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui, então? Querem perguntar mais alguma coisa com relação às atividades? Alguém verificou aí... Vai até a página 9? Até a Isso, página até a 9. página 9. São algumas partezinhas aí para vocês estarem compreendendo melhor essa parte do sistema de numeração decimal e tudo mais. Com relação à avaliação, gente, alguém já viu a avaliação? Vocês viram que a gente deu uma revisada em algumas coisas? E aí? Tem alguma dúvida a mais? Os dois, Felipe e a Vanessa, quer perguntar alguma coisa? Professor, essa é a última matéria? Não, tem a apostila de quarto bimestre ainda, se foi isso que você perguntou. Não, tem é que uma ele deve estar... apostila de quarto bimestre. Se é de hoje? Se for de hoje, a gente está parando aqui, né? Você vai ter a página 9 para eles mandar, né? Sim. As provas, pessoal, é para entregar até o dia 13. Mas lembrando, gente, eu mandei um link. Quem quiser pelo link, não é para entregar a prova, é só pelo link. Eu não mandei ainda, Paula. Olha que eu lembrei. Eu não mandei ainda. Tá, então manda lá o link para eles. Quem fizer pelo link, não precisa tirar foto da avaliação, tá? Quem não fizer pelo link, mas eu prefiro fazer no papel mesmo. Faz no papel e tira foto. Não precisa enviar na escola, tá, gente? Não precisa. A aula do Google Meet, finalizamos por aqui. Tchau, professor.